vai ganhar um jogo Pedro, ou perder um jogo. Vou-te interromper porque, entretanto, temos novidades. Há um comunicado do Benfica. Agora. O Benfica que acaba de anunciar que vai expulsar 5 sócios por racismo. Uma reação também de há instantes do Clube da Luz. Eu vou tentar ler o comunicado. O Sport Lisboa e Benfica informa que suspendeu 5 sócios e cancelou os respectivos Red Passes, portanto, os lugares anuais, após a instauração de processos disciplinares, cujos trâmites poderão conduzir à aplicação da sanção máxima prevista nos estatutos, a expulsão. A abertura destes processos disciplinares resulta do inquérito interno desencadeado na sequência do jogo entre o Benfica e o Real Madrid, que aconteceu a 17 de fevereiro no Estádio da Luz, e da adoção de comportamentos inadequados na bancada, de natureza racista, incompatíveis com os valores e princípios que regem o clube. O Sport Lisboa Benfica reafirma que não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo e continuará a agir com firmeza sempre que estejam em causa comportamentos que atentem contra os valores do clube, do desporto e da sociedade. É o comunicado do Benfica a dizer que vai suspender 5 sócios na sequência do processo que acabou por abrir, o inquérito interno que acabou por abrir na sequência do jogo com o Real Madrid. Depois pode efetivamente conduzir à aplicação da sanção máxima, que é a expulsão. O que é que te parece este comunicado, Pedro, e o timing em que acontece? Parabéns ao Benfica. Nunca é tarde, há pouco falávamos disso. Parabéns ao presidente do Benfica, parabéns à direção do Benfica. Não pode pactuar com aquilo que aconteceu e, portanto, até foi, nem sabia que eram 5. E, portanto, suspendeu e agora vai para a Assembleia Geral, já lhe sacou o Red Pass e que isto sirva de exemplo não só no Benfica, mas noutros clubes. Que se pode fazer isto e deve-se fazer isto. Que este é o primeiro caminho para depois não existir um jogo de basquetebol como o da semana passada, 63-61, em detidos pela polícia antes do jogo de futsal. Este é o primeiro caminho, que é os clubes serem intransigentes nesta matéria do racismo. E, portanto, parabéns ao Benfica. Não é mais vale tarde do que não. Lá está. É o Benfica a controlar a narrativa e isto não é muda tudo, mas a percepção é outra a partir de agora. Fique isso muito claro. A percepção é outra a partir de agora e que sirva de exemplo para pessoas. Eu sei que há nos estádios muito vernáculo, os próprios treinadores, no banco, os jogadores a jogarem, faz parte do jogo. Mas há manifestações que não podem ser toleradas e não podem ser sancionadas e omitidas. E, portanto, parabéns ao Benfica, porque tomou a medida que todos estávamos à espera. Pessoas de bem. Posicionou-se aqui, Mário, do lado certo e do único lado que se podia posicionar neste caso. Este comunicado era o comunicado que faltava. Eu tenho sido crítico até de demasiados comunicados que saem. Hoje ainda não tinha saído nenhum, mas este fazia falta. Quero acreditar que não tenha sido por uma imposição da UEFA. Quero acreditar que isto tenha partido pelo Benfica e que tenha identificado os indivíduos. Como o Pedro dizia, e muito bem, que tem que servir de exemplo também para os outros clubes e para todos os adeptos do futebol. Isto são comportamentos que não são toleráveis e, portanto, em último caso, é o clube que é castigado e o clube tem essa possibilidade de erradicar, expulsar estes tipos de comportamentos. É certo que vai haver o tal inquérito, haverá oportunidade para os intervenientes se explicarem. Parece-me que alguns até são demasiado jovens, mas acho que sim, acho que devem-se explicar e depois, consoante o processo, em último caso, poderá conduzir à expulsão. Adeptos destes não fazem falta ao desporto, não fazem falta ao futebol, não fazem falta ao Benfica e, portanto, acho que é o comunicado, acho que de certa forma peca por tardio, mas admito que a identificação dos adeptos tenha demorado este tempo todo e que, portanto, estando identificados, acho que foi uma boa medida. O Benfica parece que neste momento começa a retomar o bom caminho. Foi tardio o comunicado, Gonçalo, como diz o Mário? Não, olha, é um dos temas que eu abordo no meu texto amanhã que sai no Mais Sport. Ali o Mário não me deixa mentir, que já está entregue e, portanto, não vou fazê-lo agora, já está entregue. É precisamente isto, nunca é tarde.
Pode-se perder alguns timings importantes, mas nunca é tarde. E eu acredito que este tipo de decisões são muito pouco populares. Alguns podem encarar como isto é uma caça às bruxas. Estão atrás dos nossos próprios sócios, estão atrás da nossa... Nós que somos família. Mas não, isto é precisamente elevar os valores que estes clubes devem ter na sua prioridade. E aqui, primeiro, acho que não sei se é retirá-los de sócio ou não. Não, é suspender só a Assembleia. Só a Assembleia. Que eu acho que depois tem que existir disciplinar. Tem que existir, apesar de toda alguma separação, alguns são crianças, se calhar maior pedagogia para esse lado. Depois, se existe algum tipo de reincidência, porque isso também é importante. Se foi um caso isolado, um ato isolado, qual é a posição daquela pessoa, o que é que ela vai fazer, qual é o feedback. Acho que isso é importante também. Não é apenas agora porque há um ruído e um alarido grande, vamos lá tirar daqui 2 ou 3 pessoas. Não, acho que os clubes devem, de um ponto de vista daquilo que é a sua ação social, ter aqui um papel fundamental nestas pessoas. Portanto, isto não é só porque fica bem na fotografia retirá-los agora. Nós vejam bem, nós até... Não é uma questão de fotografia, não, eu acho... Gonçalo. Isto é não pactuar com atitudes racistas. É isso. Está lá bem explícito. São coisas... Racismo, não é o vernáculo, não é nada disso. É racismo. Certo. Se é assim, se as câmaras... Há CCTV, não é? Portanto, há circuitos internos de televisão. E, portanto, se as câmaras atestam isto... quer dizer, não pode haver rédea curta. Absolutamente de acordo, mas acho que acima daquilo que é o posicionamento, e se tiverem que afastar alguns destes adeptos, ou alguns destes sócios, acho que sim, e é mais do que legítimo, mas o lado pedagógico da tomada de decisão, ou seja, do desfecho, acho que é importante para prever e para antecipar comportamentos futuros. E, portanto, no fundo, não é só no castigo, mas também no lado da... Isso tem a ver com a educação de casa, tem a ver com a educação da escola, é óbvio, tem a ver com tantas coisas. Como é óbvio. O Benfica, o Porto ou o Sporting, quer dizer, não são escolas. Sim. Não é? Nem são os paizinhos daquela gente toda. E as coisas não são todas iguais. Também sabes que há comportamentos que basta o indivíduo na bancada começar e pode haver um jovem que acompanham. Eu sei, mano. Naquele ambiente, no meio do ambiente, é fácil que alguns imitem, no fundo, acabam por estar a imitar outros, se calhar com mais responsabilidades, mais velhos. Terão a oportunidade de se defender, agora estão suspensos. Eu acho que sim, acho que isso aí é o mínimo. Mas Pedro, numa altura em que, e aqui temos falado disso, a imagem do Benfica está tão abalada e tão prejudicada com o caso de Prestiani. Este é um bom sinal. Este comunicado, esta atitude por parte do Benfica ajuda a um processo de limpeza da imagem do clube? Claro que sim. Não é de limpeza, é de justiça. Quer dizer, eu disse na primeira hora do programa que quando estamos numa gestão de crise, que é o que o Benfica está a fazer em matéria comunicacional, o que disse foi a hora do almoço. O Benfica não pode estar, quando está numa crise comunicacional que extravasa até para o país, vai ao mundo todo, o Benfica não pode estar na mão só, e com todo o respeito dos advogados, da defesa do Prestiani. Muitas vezes, parecer é ser. Muitas vezes é mesmo. E, portanto, às vezes é mais importante. Esta questão da comunicação sobrepõe-se, ou tem que estar de uma forma igualitária à defesa do comportamento, das questões jurídicas. E foi o que me pareceu durante uma semana. Foi o Benfica à espera, a aguardar, a ter os seus timings errados, mas com a parte jurídica provavelmente a aconselhar. E eu acho que isto tem a ver com a parte de comunicação. E sim, à tua pergunta, estão suspensos, foi retirado o Red Pass, não podem ir aos próximos jogos. Este assunto será discutido em Assembleia Geral, que é aí que os sócios podem ou não ser expulsos definitivamente. E, portanto, acho que terão a oportunidade de se defender, e isso é que é o mais importante na democracia. O Benfica, eu já aqui disse várias vezes, não houve maior manifestação democrática do que em novembro. Quase 100 mil pessoas a votar num clube de futebol, com todas as outras modalidades, mas
intrinsecamente num clube de futebol. Mas Pedro, tu já aqui realçaste por várias vezes e já o tinhas feito até hoje antes deste comunicado, como o Real Madrid, por exemplo, numa situação, não vou dizer idêntica, mas uma situação em que há um comportamento inadequado Não é idêntica, e inaceitável uma manifestação nazi para mim. de um adepto, consegue reagir no próprio momento do jogo, na própria noite do jogo. Acho que isto não se vai voltar a passar, isto é. Achas quando que as também câmaras fica voltarem aqui... a captar isto, Sim. Os clubes portugueses estão obrigados a erradicar no momento. Achas que daqui para a frente vai fazer... haver esse trabalho mais célere por parte dos clubes portugueses? Acho que sim. Estão obrigados a isso, porque investiram muito nestas câmaras CCTV. Tem pessoas e polícia lá a ver, não são só os assistentes de recinto, há polícias a assistir numa sala, no estádio. Portanto, estes clubes investiram muito nestes circuitos. E, portanto, a minha resposta é sim, havia uma banda desenhada, se calhar o Mário lembra-se que era Lucky Lucky, que disparava primeiro e perguntava depois. Era mais rápido que a própria sombra. O comportamento tem que ser este, foi o que o Real Madrid fez. Antes do intervalo ele já estava na rua. E depois logo se vê. Foi apanhado pela câmara. Não é uma questão de azar. Teve aquele comportamento. E portanto eu não chamei isso azar. É evidente que no futebol nós vamos a um estádio e ouvimos tudo e mais alguma coisa, mas há linhas que não se podem passar. E portanto o Benfica está de parabéns. Devo dizer isso com todas as letras. Fui crítico em relação à comunicação nos últimos 9, 10 dias, mas isto é de uma assertividade que eu, confesso, esperava do Benfica nos primeiros Pedro, dias a seguir ao caso. E para quem só agora se junta a nós, vou também voltar a ler na íntegra o comunicado do Benfica. O Sport Lisboa e Benfica informa que suspendeu 5 sócios e cancelou os respectivos Red Pass após a instauração de processos disciplinares cujos trâmites poderão conduzir à aplicação da sanção máxima prevista nos estatutos, a expulsão. A abertura destes processos disciplinares resulta do inquérito interno desencadeado na sequência do jogo entre o Benfica e o Real Madrid, realizado no passado dia 17 de fevereiro, e da adoção de comportamentos inadequados na bancada de natureza racista, incompatíveis com os valores e princípios que regem o clube. O Sport Lisboa Benfica reafirma que não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo e continuará a agir com firmeza sempre que estejam em causa comportamentos que atentem contra os valores do clube, do desporto e da sociedade. Mário, ainda vai tempo o Benfica de conter danos e de reverter a imagem que passou ou que pode ter passado para o mundo nos últimos 10 dias? Isto não vai ser revertido de um momento para o outro. Isto é, o dano é um foi processo, demasiado não é? grande e vai ser um processo. Vai ser com demonstrações de que, ou melhor, com a ausência de demonstrações de racismo, que vai provar que afinal este foi um episódio isolado e que quer na bancada, e estamos a falar agora na bancada, depois para este ano será o caso, vamos aguardar pelo castigo da UEFA e aí logo se perceberá, até porque o Benfica, a seguir ao castigo que for aplicado, ou se houver castigo para este ano, vai ter que reagir a isso também. Não pode enterrar a cabeça na areia e está castigado. Não. A seguir ao castigo é preciso que alguém venha falar. Depois, no caso aqui dos adeptos, é preciso, se calhar, investir, não vou dizer publicidade, mas é preciso alertar os adeptos para este tipo de comportamento. Usar esta situação como exemplo para que não volte a repetir. E, portanto, só ao longo do tempo, e por isso é que eu há pouco falava, o Benfica tem mais de 100 anos, andou a construir uma reputação e de um momento para o outro essa reputação acaba por ser beliscada só por um ato, que pode ser de um jogador de 20 anos, pode ser por 5 adeptos que estavam na bancada, e isto requer depois mais tempo para recuperar. Acredito que o Benfica vai recuperar, porque se nós analisarmos estes casos, são raríssimos, houve este agora. Aliás, isso ajuda a recuperar. E, portanto, isto não há dúvida, é um processo, mas que vai demorar o seu tempo. E o Benfica ainda está longe de atenuar os danos que criou com estas situações ou por estar envolvido nesta situação. Mas por isso é que eu há pouco dizia que os clubes têm uma responsabilidade acrescida. Obviamente que a educação é em casa, não é? E, portanto, é em casa que se começa a educar. Agora, os clubes, e todos nós temos amigos nesse sentido, eu acho que já disse isso aqui uma vez, eu tenho alguns amigos que até têm profissões médicos, que eu não consigo ver jogos de futebol com eles em lado nenhum, porque se transformam
Eu também em tenho isso. bichos daqueles... mas é verdade. E, portanto, são amigos. Agora, imagina quando estás com pessoas que não conheces lado nenhum. Portanto, as pessoas no futebol toldam e vão para sítios... Sim, e vão para sítios que no dia-a-dia nunca ultrapassariam. E por isso é que eu acho que o papel dos clubes deve ser muito pedagógico para se perceber. Sim, o vernáculo, como o Pedro dizia, são vírgulas no futebol. Sim, quando se passa para os insultos, já há coisa... Quando se passa para insultos racistas, por exemplo, ou xenófobos, ou algo dentro do género, já é uma linha ainda... Acho que este exemplo, é uma dupla linha. Este exemplo das... Duplo traço contigo. Deixa-me só dar este exemplo. Cada vez há menos árbitros. Mas cada vez há mais inscritos, jovens a inscreverem-se para árbitros, que hoje em dia já é uma profissão. Quem chega à primeira categoria. E porquê é que há menos jovens? Pois, há mais inscritos e menos. Pois, porque o árbitro vai... Os miúdos começam nos iniciados e nos juvenis e os pais estão na bancada a ouvir eles a serem invetivados. Claro. E, portanto, isto é um processo, mas o Benfica deu aqui um grande exemplo. Isto nunca tinha acontecido num clube português. A reboque do Prestiani, a reboque do Vinícius, seja lá o que for. É uma decisão é um bom exemplo. Que eu acho que nunca... Eu estava aqui a tentar recordar-me, não me recordo. E a semana passada houve um 63-61 em basquete. Não foi. Foi em tiros pela polícia. E, portanto, acho que isto são sinais. E os sinais são bons quando são desta natureza. E fazem as pessoas pensar duas vezes. Mesmo aqueles, como diz o Gonçalo, eu também tenho, médicos, juízes, magistrados, enfermeiros, pedreiros, serventes, enfermeiros, seja lá o que for, que chegam a um estádio de futebol e nós olhamos, nem parece o nosso amigo, nem parece a pessoa que está em casa com os filhos ou... Se acontece nos jogos de crianças da bancada. E, portanto, isto são casos que acontecem e eu acho que aqui é necessário ter a própria Liga e a própria Federação. Quem? A Liga e a Federação, tu gostas de falar que eles andam muito calados. Eu acho que tem que usar, isto tem que servir de exemplo para, ou tem que fazer uma campanha e tem que ser uma campanha transversal a todos os escalões e a todos os estados, a todas as divisões. Não há espaço para este tipo de comportamento. Porque, repara, este caso que coloca o Benfica nas bocas do mundo é um caso que vai persistir e que vai perdurar. Porque sempre que houver um caso de racismo, sempre que se fizer uma busca nas redes sociais, este caso vai aparecer. Portanto, vai aparecer o quê? Não é o Prestiani. Aparece o Prestiani e o Vini Júnior. Mas aparece o Benfica envolvido nisto também. E, portanto, eu acho que a Federação e, se calhar, a Liga têm que fazer uma campanha do não há racismo e demonstrar com estes exemplos que não há espaço para estas pessoas no desporto, nos recintos. Mas, Marcos, deixa-me aqui colocar-te uma outra questão. Neste caso, a envolver adeptos do Benfica que tiveram comportamentos racistas, o Benfica, 10 dias depois, mas agiu Sim. E suspendeu com vista à expulsão de sócio desses adeptos. Se, por exemplo, se ficar provado que Prestiani efetivamente disse aquilo do que é acusado de ter dito, o Benfica para... Lá está. Poder reafirmar que não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo, também terá de ter uma atitude firme em relação ao Prestiani. Era aquilo que eu estava a dizer há pouco, o Benfica vai ter que vir a falar depois disto. Depois do castigo da UEFA, o Benfica vai ter que ter uma reação a esse castigo. Mas não é só o Benfica, e quando eu te digo assim, não é pegar, e agora pega-se no Prestiani e recambiamos o Prestiani para uma segunda divisão, ou emprestamos, ou para uma equipa de segunda linha, por exemplo, ou devolvemos à Argentina. Pode rescindir, não, pode, o Benfica pode rescindir, claro que sim. Em termos de comportamento, os contratos dos jogadores prevêem isso. O dano, se for condenado com uma pena muito pesada, que é a confirmação do ato daquilo que disse, o Benfica tem um dano muito grande, que é aquilo que vai demorar anos a recuperar. E aí é um problema. Mas também te digo, não é só o Prestiani que tem que ir para a rua. Não é só o Prestiani que vai para a rua. Tem que haver mais medidas. O Cudela, o outro caso, ele sempre negou que tenha dito e depois admitiu à última hora, antes do julgamento em última instância notado, que de facto tinha proferido aquelas... tinha sido racista para com o colega. O Camará. Sim. E, portanto, depende de muitas coisas. Se ele for castigado, como vai ser, não tenham dúvidas sobre isso. Não sei se ele vai interpor
ações contra o Mbappé e contra o Vinícius, é o que se fala em tribunais em Portugal. Se vai manter a sua versão até ao fim, isso conta muito e conta na tomada da decisão da SAD do Benfica. Porque se, imaginemos, não sei se isso vai acontecer, que o Prestiani amanhã diz aquilo que disse no balneário que escreveu António Pereira, que é: eu realmente chamei-lhe macaco, mas não era com intuito racista. Eu acho que todos temos uma segunda oportunidade. E ele tem 20 anos. Como? Não sei. Não me peçam a mim para saber como resolver esta situação.